Seguimos agora com a análise de Pedro Borges Lemos, aqui no Now à meia-noite. Boa noite, obrigado por estar connosco. Vamos olhar para este drama. Como é que olha para aquilo que realmente aconteceu? Uma crise migratória, eventualmente uma tragédia humanitária, porque estamos a falar em mais de 60 mortos, ou uma questão diplomática, uma crise diplomática entre Espanha e Marrocos? Bom, nós estamos perante tudo aquilo que disse. Estamos perante uma crise migratória sem precedentes naquela zona do mundo, mas estamos também perante uma crise humanitária que pode avolumar-se. Eu queria, no entanto, chamar a atenção para um ponto que não me parece que tenha sido muito falado, que é a questão de nós estarmos perante aquilo que é uma guerra híbrida, ou seja, uma estratégia de conflito que não usa meios militares. É uma estratégia de conflito não convencional que está a ser levada a cabo por Marrocos. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, porque em 2021, exatamente por causa de uma atitude, uma ação promovida por Espanha relativamente ao secretário-geral da Frente Polisário, que, como todos sabem, é, digamos que uma organização que pretende a independência do Saara Ocidental, cuja soberania é disputada por Marrocos e também, enfim, por Espanha, embora a Espanha tenha deixado o Saara Ocidental em 75, mas de alguma forma continua aqui a haver uma disputa relativamente a essa soberania. E, portanto, o que acontece neste momento é que Marrocos repetiu aquilo que foi aquilo que aconteceu em 2021, ou seja, em função da possibilidade que Espanha deu para que Gali, o secretário-geral da Frente Polisário, pudesse receber tratamento em Espanha, Marrocos retaliou, efetivamente, com uma ação que levou a que cerca de 10 mil marroquinos entrassem ilegal e irregularmente na fronteira de Espanha. De facto, Marrocos mostra aqui que tem a faca e o queijo na mão, portanto, com esta instrumentalização dos migrantes, Marrocos nega, naturalmente, consegue criar o caos na Europa. E quem diz Marrocos, a Turquia, Erdogan, faz o mesmo. Completamente a mesma coisa, e falo relativamente à União Europeia, como a Bielorrússia também fez e faz relativamente à Polónia. Portanto, são efetivamente estratégias híbridas que têm por objetivo não usar meios convencionais de combate, mas realmente, muitas vezes, estratégias de pressão. E, portanto, eu não tenho dúvidas que aqui Marrocos está realmente nesse registro. Aliás, há aqui, de alguma forma, um cinismo por parte de Marrocos que, segundo as próprias autoridades espanholas, parece que Marrocos tem ajudado no repatriamento de muitos dos marroquinos que chegaram a Ceuta. E, portanto, há aqui realmente um cinismo diplomático, diria, em relação a esse tema, que não é despiciado. Claramente não foi não foi só uma falha de Espanha em proteger as suas fronteiras. Marrocos quis que estes migrantes entrassem em Espanha. Eu já ontem disse aqui no NAU que houve, digamos que uma descontração intencional por parte de Marrocos relativamente à abertura da fronteira e à permissão de que muitos dos que chegaram a Ceuta, nomeadamente a Nado, pudessem fazê-lo sem grandes obstáculos. Mas aí também entra a brecha na lei espanhola. Aí entra a brecha na lei espanhola. E eu queria realmente clarificar um bocadinho esse ponto que me parece que está ainda envolto em nebulosa, e muitos são os analistas que, de alguma forma, elaboram aqui um bocadinho em erro. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal de Espanha interpretou a lei dos estrangeiros espanhola, dizendo que, efetivamente, não poderia haver um repatriamento imediato daqueles que não ofendessem, digamos assim, ou não violassem barreiras físicas fronteiriças. Ora, eu quero esclarecer que o Supremo Tribunal de Justiça espanhol, aqui, através desta interpretação, pode, esta decisão do Tribunal, ter força obrigatória e geral. E isso significa que
os tribunais inferiores, em situações análogas, deverão realmente seguir este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. É por isso que hoje a Espanha, a Ceuta, está a instalar aquelas tais boias para criar essa tal barreira. Exatamente. Mas clarificar que um acórdão não é uma lei. O acórdão é uma decisão de um Tribunal Superior, neste caso, digamos que a última instância a que se pode recorrer em termos daquilo que é a hierarquia dos tribunais e que, portanto, deve ser observada porque lá está, tem a tal força obrigatória geral. Ou seja, não sendo uma lei, deve ser, de alguma forma, respeitada e observada por tribunais inferiores em situações análogas àquela que o tribunal interpretou como sendo desta maneira. Portanto, o que é que acontece assim? Acontece que todas as pessoas que chegam ou que chegaram a Ceuta nestas circunstâncias, nomeadamente a nado ou eventualmente em embarcações, e não violaram barreiras físicas, podem permanecer, mas não estão regulares. Ou seja, eventualmente terão que instruir um processo, eventualmente exílio. Mas isso é assim tão estranho. Hoje estive aqui no NAU, Eduardo Cabrita, antigo Ministro da Administração Interna, disse que em Portugal é exatamente o mesmo. Bom, repare, enfim, a questão do ministro ou do ex-ministro Eduardo Cabrita é uma questão relativamente polémica, porque eu lembro-me de um artigo que escrevi num jornal nacional há 8 anos, exatamente a referir a situação a abertura absolutamente, enfim, sem qualquer tipo de condicionantes das fronteiras portuguesas, que gerou o caos que neste momento existe em Portugal relativamente a essa questão e que levou, nomeadamente, o governo português atual a tomar medidas de contenção. E isso deve-se ao ex-ministro Cabrita, não é? Portanto, o ex-ministro Cabrita promoveu de uma forma absolutamente exponencial a entrada de imigrantes de uma forma perfeitamente irregular. E, portanto, chegámos a este ponto, neste momento em Portugal, e eu julgo que o governo português, neste momento, está a tomar medidas. Aliás, relativamente a este caso concreto, já está a tomar. Portanto, está, de alguma forma, a reforçar o controle nas fronteiras, sobretudo no sul do país, porque há também aqui uma questão que eu queria aqui focar, que é a questão de saber se é possível ou não a um dos países do espaço Schengen tomar uma decisão unilateral no sentido de afastar a Espanha. É isso que lhe queria perguntar. Como é que analisar a posição de vários países, mas nomeadamente a Itália, que foi mais vocal e de facto levou avante este encerramento das fronteiras marítimas e terrestres com a Espanha? Não, e agora já está acompanhada pela Finlândia, pela Dinamarca. Exatamente. E até parece pela Chequia. Portanto, há aqui mais países que alinham naquilo que foi a posição de Itália relativamente a este tema. Mas eu queria dizer que, digamos que existem 3 referências normativas para este tema que devem ser tidas em consideração. Primeiro é o Acordo de Schengen, que foi assinado por 5 países em 1985, depois incorporado naquilo que é o acervo comunitário, ou seja, naquilo que é o quadro normativo da União Europeia através do Tratado de Amsterdão. Temos também o Código das Fronteiras Schengen, não é? Que também é vinculativo relativamente a situações desta natureza, e temos também o Pacto sobre as Migrações e Asilo, o novo pacto que entrou em vigor há pouco menos de 2 meses. Portanto, à luz destas referências normativas, não existe a possibilidade de um país, de uma forma unilateral, tomar a decisão de afastar outro país do espaço Schengen. E se o fizer, significa que o que a Itália fez esteja errado. Porque, aliás, já se fez na pandemia e em outras ocasiões. Bom, mas isso são situações diferentes. Ou seja, uma coisa é reforçar o controle das fronteiras, que em determinados casos, nomeadamente de saúde pública, de terrorismo ou de organizações criminosas, pode eventualmente fazer-se. E isso vem previsto no Código das Fronteiras de Schengen. Só para ficar claro, portanto, a Itália o que está a dizer é que não tem o direito de fechar as fronteiras com a Espanha.
não tem o direito de fazer aquilo que diz que faz ou que vai fazer, que é, de alguma forma, interromper ou suspender de forma parcial ou total a integração de Espanha no espaço Schengen. Parece importante que a posição portuguesa foi mais prudente e acertada. Não, a posição portuguesa é uma posição, na minha opinião, razoável e que está muito mais consentânea com aquilo que é o espírito e a própria letra da lei relativamente a situações desta natureza. Aliás, parece que a França também seguiu um bocadinho esse caminho e, repare, relativamente à França e a Portugal faz sentido, porque têm fronteiras com Espanha. Agora, a Itália não tem, Dinamarca muito menos, Finlândia, Chequia e por aí fora. Portanto, aqueles territórios ou aqueles países, nomeadamente Gibraltar, Andorra, França, Portugal e até Marrocos, que têm fronteiras físicas com Portugal, é evidente que faz todo o sentido que reforcem aquilo que é o seu controle relativamente às suas fronteiras. Porque, de facto, há aqui uma crise migratória grave que, relativamente à qual nós não sabemos as consequências. Se bem que é muito improvável que estas pessoas cheguem ao território ibérico, se assim posso dizer. Aliás, não houve nenhum migrante que tivesse chegado a território ibérico. Rodrigo, da Europa, mas na realidade. a questão também aqui é o precedente que isto abre, percebe? Ou seja, Portanto, é uma tomada de posição, na realidade. Exatamente, é uma tomada de posição que tem, efetivamente, toda a lógica, não é? Porque se nós, numa situação desta natureza, digamos que descontrairmos e não tomarmos as medidas absolutamente necessárias para que estas situações não se repitam, então poderá haver aqui consequências graves para aquilo que é a segurança dos próprios Estados, não é? Porque, independentemente de muitos analistas dizerem, e eu até concordo, que a maior parte destas pessoas que saíram de Marrocos e vieram para Ceuta vinham em situações infra-humanas e que realmente procuram novos horizontes de vida, a verdade é que alguns deles, se calhar, têm outro tipo de estratégias, não é? Que não serão consentâneas com aquilo que é a segurança dos Estados, não é? Poderão ter outro tipo de intenções ao saírem de Marrocos. E, portanto, isso é preciso terem atenção, é preciso refletir muito bem, mas tomar medidas rápidas, como digo, porque se as medidas não forem rápidas, e eu aí tenho que acusar um pouco a Europa de ser letárgica relativamente a esta situação. Aliás, só na próxima terça é que vai haver a reunião de emergência com os ministros da Administração Interna europeus. Portanto, há sempre outras prioridades que a Europa tem relativamente a este tema. E não há dúvida nenhuma que depois há determinadas forças políticas mais radicais, quer de direita, quer de esquerda, que aproveitam isto. E muitas vezes aproveitam bem, porque têm razão no que dizem relativamente a este tema. A posição do Chega, por exemplo, alinhava-se com a posição italiana, no fundo, o fecho das fronteiras. Repare, a questão do Chega é que hiperboliza sempre muitas coisas. Tem razão em muitos temas, mas depois hiperboliza e não o faz de uma forma consistente, não é? E sustentada. E, portanto, isso, obviamente, que descredibiliza um pouco a sua posição. Se explicasse melhor as coisas, de uma forma mais, digamos que, pragmática, de uma forma mais com maior autoridade e responsabilidade, eu penso que teria, obviamente, resultados muito melhores, porque as pessoas perceberiam muito melhor aquilo que é a sua lógica. Agora, eu queria novamente reforçar o facto de, neste momento, é absolutamente essencial que esta questão das fronteiras seja uma prioridade na agenda política dos governos de todos os países da Europa, não é só da União Europeia. Porque se nós continuarmos a relaxar relativamente a este tema, volto a dizer, poderá haver aqui um problema grave a nível de segurança. E não é só isso. Estes sinais que neste momento a Europa está a dar relativamente a países como a Rússia, por exemplo,
ou até relativamente aos próprios Estados Unidos. Neste momento, o Trump está a aproveitar esta situação, pondo-se do lado de Marrocos. Também fizeram política. Pondo do lado Sim. de Marrocos e dizendo que, efetivamente, a soberania que deve recair sobre o Saara Ocidental faz todo o sentido que seja exercida. Marrocos também está por Marrocos. alinhado com Israel. Com e Israel sabemos desde que a Espanha 2020, tem sido uma das exatamente, vozes mais desde audíveis 2023 contra o governo israelita. Israel realmente reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental e agora Trump vem aproveitar isto. Ora, quando nós estamos no meio, inclusivamente, de acordos internacionais, no sentido de promover um fortalecimento da Ucrânia, dar estes sinais, por exemplo, à Rússia, de cisão na União Europeia, é extremamente grave. São os sinais que sobressaem sempre que há uma crise na Europa, na realidade. Pedro Borges Lemos, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal. Boa noite.